3. Está a gravar. Então, boa noite, Alberto, tudo bem? Boa noite. Tudo. Boa noite. Olha, nós hoje estamos aqui os dois porque somos cúmplices no próximo desafio, não é? Que queremos lançar e queremos fazer. E eu sei que está muita gente à espera, sei que há muita gente já a dizer, olha, quando é que vem o próximo desafio? E acho que chegou então a hora. Mas antes, então, eu gostava de partilhar com todos e possivelmente se tu quiseres dar uma palavrinha sobre o assunto também, gostava de partilhar com todos o lançamento do nosso e-book, que será feito brevemente e que foi hoje partilhado e divulgado, o nosso e-book Desafios por Aí, que nasceu quase espontaneamente e nasceu de uma forma muito, muito solta e descontraída, em que juntamos vários poetas e depois a partir daí fomos escrevendo, falando ou partilhando sobre imagens que nos eram postas. Queres dar uma palavrinha sobre a tua experiência e o que tu achaste dos desafios? Sim, posso dar. Estes desafios, o reescrever a imagem, ou seja, cada um dos autores dar a sua visão da imagem, foi um desafio interessante, porque vem de encontro a uma coisa que eu tenho falado muitas vezes que o leitor tem, que é a imagem emocional e hereditária de cada um sobre a imagem. Cada um dos poetas, cada um de nós que participou no desafio, focou-se no detalhe da sua vida e da sua concepção do mundo para reescrever a imagem. Muitas das vezes não fomos ao encontro daquilo que quem tirou a fotografia viu, não fomos ao encontro de quem tirou a fotografia sentiu, mas o que nós sentimos ao olhar para a imagem e o que nós sentimos em cada detalhe da imagem. E isso é muito interessante ver todas as possibilidades que uma imagem nos dá, tanto a nível da interpretação como a nível poético, a nível da construção poética da imagem. Este desafio foi largamente superado, porque nos fez sair da caixa a muitos de nós escreveu fora do seu ambiente natural, fora do seu tipo de escrita, e nesse aspecto foi um desafio muito bem conseguido por ti, pelo João, da maneira que nos foi apresentado, está excepcional. Gostei muito. Ainda bem, nós também gostamos muito de ter connosco e nós agora vamos, pouco a pouco, vamos conversando com todos os poetas, mas hoje o que nos traz aqui é a nossa cumplicidade no desafio que queremos lançar, porque acho que está na hora de subirmos a fasquia, está na hora de continuarmos a sair. Se estávamos numa caixa pequenina, vamos sair para uma maior, para depois começar a descobrir o mundo, já que já tivemos uns desafios que era alargar horizontes, não é? Vamos então agora sair fora da caixa completamente. Eu gostava que tu partilhasses as regras com quem nos está a ouvir, por favor. Antes até de partilhar as regras, quero explicar o porquê deste desafio. Exato. Todos nós poetas temos muita mania de dizer eu não gosto de ler outros poetas porque vou adquirir vícios, vou copiar a maneira de escrever. É exatamente o oposto. O que este desafio propõe é estudar um poeta, estudar um poema e a partir dele, usando o mesmo tipo de escrita, usando a mesma forma poética, reescrever o poema da maneira que nós o vemos, seja na atualidade, seja da maneira de interpretação do poema, seja da maneira de o sentir. Aquilo que propomos a partir de 2 meses de novos desafios será tão somente estudar a vida de um poeta, porque será sempre apresentada uma biografia, e reescrever um poema desse poeta. Ou seja, vamos ler, interpretar, e depois podemos escolher reescrever esse poema à luz da nossa atualidade, reescrever esse poema à luz do nosso sentir, mas devemos respeitar o que esse poeta escreveu na forma poética. Se esse poeta escreveu esse poema em versos brancos, podemos seguir em versos brancos. Se escreveu um soneto, devemos respeitar as regras do soneto. Se escreveu em quadras, devemos respeitar as quadras. Devemos respeitar a métrica e o estilo usado por cada poeta. Isto serve para quê? Para nos dar ferramentas a todos nós poetas, isto foi um exercício que eu já fiz ao longo de anos, para nos dar ferramentas para nós podermos ter uma liberdade de estilo.
e não ficarmos fechados numa caixinha da maneira que nós aprendemos a escrever e da maneira que gostamos. Nós devemos poder sair fora da nossa caixa. Se eu quero, se hoje me apetece escrever um soneto, eu tenho que já ter as ferramentas intrínsecas à minha forma natural de escrita para simplesmente escrever um soneto. Sim, e até porque há muita gente que diz, e com quem eu tenho conversado, que me diz, eu gostava muito de escrever, mas epá, eu não sei as regras, eu não sei por onde começar. E este será um dos nossos objetivos, que é Exatamente. partilhar, que é para alguém me dizer, para deixarmos de ouvir entre pessoas que amam a poesia, que eu gostava muito de escrever, eu tenho ideias, mas não sei as regras disto ou daquilo. Portanto, o que nós estamos a querer fazer é precisamente dar estas ferramentas. Exatamente. Muitas das vezes as regras são simples. Basta nós procurarmos as regras. Fiz uma coisa que há bem pouco tempo, há cerca de 2 anos, eu escrevi uma crítica literária sobre um livro de uma amiga, que eu resolvi escrever uma escrita, e num dos comentários no Facebook, um amigo meu diz-me assim: se queres escrever crítica poética, lê este livro. E eu fui a correr a comprar esse livro, certo, que é o ABC da Crítica do Judice. Depois de ler o livro, eu quando olhei para a crítica que eu fiz, eu reparei que não fiz crítica absolutamente nenhuma. Porque eu não tinha feito, não tinha focado nos pontos essenciais, que é realmente a obra no estilo poético. Eu foquei mais na amizade do que propriamente na obra. E nós devemos analisar, quando fazemos a crítica, a obra, o estilo, a anatomia e o propósito para que essa obra se proponha a entregar ao público. E o que queremos neste desafio é dar exatamente essas ferramentas. Quando pomos um soneto, devemos, por exemplo, no desafio, vamos pôr inclusive links e eu vou estar muito atento a estes desafios para dar ferramentas, inclusive partilhar no grupo, dentro do grupo, partilhar determinados cheiros que nos dão ferramentas de estudo para estudarmos determinados tipos de escrita, porque há tipos de escrita que aparentemente são muito fáceis, mas que na orgânica são muito difíceis. Porque escrever quadras é super simples, mas depois reescrever a métrica dessas quadras não é tão fácil como parece. Sim. A música da poesia. Exatamente. Porque uma coisa são as sílabas orgânicas e outras coisas são as sílabas fonéticas, são outra coisa bem diferente. E essas é que contam para a métrica oral da escrita. Porque muitas das vezes, depararmos com poemas... A própria leitura da poesia pode ser dirigida não só pela intuação, que eu não acho tão importante, quanto a métrica. Exatamente. A métrica pode lhe dar toda uma intuação mais fiel ao que o poeta escreve, ao passo que a pontuação pode ser um pouco mais enigmática, pode ser um pouco mais vaga, nem sempre a pontuação diz o que a gente quer. A pontuação define a intuação. A métrica define o ritmo. Exatamente. Daí, quando a gente ouve como eu costumo dizer, um poema em cascata, toda a métrica é ali, toda certinha e cadente, gosto muito. E depois porque também temos... Muitas das vezes nós esperamos com belíssimos poemas, que não se ler no papel são excepcionais, mas depois são impossíveis de declamar. Sim. A métrica fonética não bate certo. E, aliás, já tem acontecido a todos os poetas, quando nós estamos a ler determinado poema e a última palavra desse verso não deve ser aquela, deve ser outra, porque nós temos uma tendência natural para fazer um ritmo e uma métrica. E uma rima. E nós chegamos àquela palavra, não é esta palavra. Por isso é que eu digo muitas vezes que nós, quando escrevemos, no final devemos ler em voz alta, porque muitas das vezes as palavras que nós inserimos não são as corretas. Sim, e quando a gente vai ler, de repente perdemos todo o ritmo e perde-se toda a ideia. Então, nós no fundo vamos estar a tentar alargar o nosso vocabulário, o nosso sentido de gramática, o nosso conhecimento geral sobre poetas e formas de escrita, e vamos nos estar, acima de tudo, vamos nos desafiar a nós próprios, tu e eu inclusive,
a dar a volta a isto. Será um desafio um pouco mais estúdio, um pouco mais profundo, dirias? É um desafio que nos vai obrigar a estudo, um bocadinho a voltar às cadeiras de escola. Não é fácil para quem gosta de escrever apenas o sentir, mas ao mesmo tempo torna-se muito fácil quando nós olhamos para um poema e queremos dar a nossa interpretação dele. Claro, até porque, como tu dizes, e eu bem concordo, o poeta muitas vezes é quem lê o poema e não quem o escreve, não é? Porque há sempre, aliás, os gregos não gostavam, não punham pontuação nos seus poemas, precisamente para que o declamador tivesse toda a liberdade de declamar consoante o sentia. Vamos então às regras, Alberto, estamos aqui com 30 minutos de Zoom já quase, e eu gostava que fossem estipuladas claramente as regras. Para já é um poeta por semana, certo? Sim, E será um poeta por semana. um poeta e uma poesia por semana. E um poema por semana. O importante, a regra mais importante é respeitar o estilo de escrita. Ok. Mesmo que o poeta, imagina, temos um poema a falar sobre Lisboa e alguém quer escrever sobre Castelo Branco, não há problema nenhum, desde que respeite o estilo de escrita, que é isso que é importante. O tipo de léxico e o tipo de escrita é o mais importante. Se é um soneto, deve respeitar o soneto. Se é em quadras, deve respeitar as quadras. Se é uma ode, deve respeitar o estilo de ode. Se é um camoniano, devemos respeitar o camoniano. Devemos respeitar sempre o estilo de escrita original. Certo. O produto final pode ter ou não a ver com o poema. Depende da interpretação de cada um. Ok, concordo com isso. Portanto, basicamente, se o poema pudesse estar dentro de uma forma, nós vamos usar a mesma forma para outro bolo, certo? Podemos misturar os ingredientes. Agora vou dar mais uma opinião, que é assim, imagina que temos uma poeta que fala sobre Lisboa. Certo. Não vamos querer poemas a falar sobre amor, nem poemas a falar sobre tristeza. Queremos um poema a falar sobre lugar. Um lugar, uma cidade, exatamente. Porque uma das dificuldades que eu encontrei, e já em conversa com vários desafiados e audazes, foi mencionado, é que nem sempre é fácil quem entra no desafio ficar prescrito vá às regras que são ditadas. Não sei se será por falta de atenção, se será porque ainda não aprendemos a disciplinarmos a nossa escrita e a nossa mente, e eu acho que é muito importante nós aqui começarmos a disciplinar o tema. Não sei se tens acompanhado os desafios da Ana Coelho na Rádio Voz da Alenquer. Tenho esporadicamente, sim, por tema. Além de tema, ela lança desafios em que existem palavras obrigatórias. Exatamente, já entrei em alguns também. Aconteceu-me há bem pouco tempo uma citação em que eu escrevi apenas uma quadra com as palavras obrigatórias. Todas. Às palavras dela eu acrescentei 5 e escrevi uma quadra com as palavras todas. Se nós nos disciplinarmos a uma determinada citação, quando nós lemos as palavras, vamos ordenando-as numa ideia e chegamos ao fim e com as palavras que nos são dadas, nós escrevemos o poema segundo a nossa ideia. Muitas das vezes é o treino vai-nos fazendo e esta rotina de escrita. Por isso é que aconteceu algumas vezes que eu propus um tema e uma fotografia e ao fim de 5 minutos tinha o poema pronto. É uma questão de rotina. Porque já nos habituamos para tudo. Eu acho que em tudo na vida há uma regra e eu não vou dizer hierarquia, mas é quase como se houvesse. Nós primeiro aprendemos a fazer umas coisas, depois habituamos a outras e vamos descobrindo vários caminhos. O que eu acho aqui que vai ser talvez o maior desafio vai ser os participantes cingirem-se ao tema e ao formato. E não vamos aceitar nem poemas fora de tempo, nem fora do formato, certo? Desta vez vamos mesmo jogar a sério. Não é fácil, mas é um desafio. Quem se comprometer com o desafio chegar ao final dele, vai chegar muito mais rico ao final. Eu tenho a certeza que sim,
Vamos então falar sobre o primeiro poema e a Bora lá. primeira escritora. Então, eu vou mostrar aqui, depois, posteriormente, irei pôr no Facebook, vou digitalizar e marcar. E isto aqui agradecemos ao nosso gráfico João Alves, é ele que nos tem arranjado estas coisinhas. Estamos a falar aqui de Branca Gonta Colasso. Isso é jogar em casa. Diz? É jogar em casa. Uma grande Jogar em homenagem. casa, claro. Tenho o grato prazer de dizer que esta senhora é a minha tia-avó. Ela nasceu em Lisboa, foi conferencista, dramaturga e poetisa autodidata. Por sua vontade fez a 4ª classe. Estamos a falar de uma mulher que viveu entre 1880 e 1945, morreu durante a Segunda Guerra Mundial, portanto. E aos 16 anos veio tornar-se uma mulher poliglota e erudita. Eu gostava muito de ter conversado com esta senhora, esta minha tia-avó, pessoalmente, deve ter sido uma mulher de grande força. Eu vou então ler o poema dela. Confesso que me emociona um bocadinho saber que estou a ler um poema da minha tia-avó. Vou dar o meu melhor, está bem? Lisboa, que amenidade! Sob o teu céu de mudança, acorda a minha esperança e dorme a minha saudade. Em ti repouso ou me agito, enquanto logro anelante ser um átomo vibrante do seio astral do infinito. O que me encanta e atrai no teu fulgente regaço, encontrar a cada passo brancas musas de meu pai, guiando o mesmo trilho que eu hoje sigo amorosa, ternas musas cor-de-rosa que hão de inspirar o meu filho. Ontem, altiva, imponente, soberana entre as mais belas, vendo partir caravelas para a conquista do Oriente. Hoje, pávida, infeliz, ruído cais sem grandeza, onde a alma portuguesa embarca para Paris. Amanhã, neste profundo letargo e os brios refeitos, quem sabe para que efeitos, mandando raptar o mundo. Pudesse o meu sentimento ainda ver essa vitória, mas não, tu vives na história e eu vivo num só momento. Cândida Gonta Colasso. E eu confesso que ao ler este poema eu fico sempre emocionada porque isto é como se fosse várias mulheres da minha família, da parte do meu pai a falar e emociona-me sempre. Eu vou então partilhar isto na net, amanhã sai isto na net, vou partilhar também o poema, ok? O formato, a forma, e depois estamos a conversar. Vai ser um poema fácil. Sim, eu sei que é fácil, vamos começar do fácil, não é? Não vai ser fácil por causa da rima. A, B, B, A. Exatamente. Eu vou-te mandar o poema. Sim. Além também. Mas neste primeiro desafio não vamos ligar muito à métrica, porque nem todas as pessoas estão habituadas, mas devemos respeitar a rima. Sim, sim. O A, B, A, sim, deve ser respeitado. Ou Eu seja, vou partilhar isto com o grupo, no grupo literário, Wise Winds, Ventos Sábios, e também no nosso grupo chat, e à medida vamos então conjugando isto e ajustando isto à medida que vamos fazendo. Concordas? concordo. Concordo. Serás o meu cúmplice a tomar conta das regras, certo? Certo. A primeira coisa que as pessoas devem fazer é tentar puxar o máximo de informação sobre esta autora, para estudar um bocadinho e para conhecer. Depois estudar um bocadinho o poema sobre a métrica e a mensagem que este poema passa. Porque cantar de Lisboa no final do século XIX e início do século XX não é fácil. E transpor isso para a nossa realidade ainda é mais difícil. Apesar de estar totalmente atual. Peço desculpa, repete. Esse poema foi escrito há um século atrás, mas está totalmente atual. Está super atual. E eu acho que muita gente vai, quando ler este poema, vai se conseguir identificar
com a Lisboa que foi amada pelos nossos pais, com a Lisboa que nós amamos e a Lisboa que nós queremos dar a amar aos nossos filhos. E há aqui momentos onde ela diz onde inspirar o meu filho. Essa parte para mim é particularmente bonita. Brancas Musas do meu pai. É um poema que dá muita abertura e nós no nosso grupo temos gente de muitos lugares, quase Portugal inteiro, do Brasil, de Angola, Angola, Espanha. de todas essas províncias, que nós podemos levar este poema para a sua cidade e reescrever esse poema na sua cidade, cantando um bocadinho da sua cidade. Mais uma vez fazemos um intercâmbio cultural, não só em termos de poemas e de cultura geral dentro da poesia, mas também cultura, que é uma coisa que tem sido largamente conversada no grupo, que é as cidades, a gastronomia, os viveres, os costumes, e eu acho que nós vamos alargar muito os nossos horizontes. Isso mesmo. Alberto, muito obrigada pelo teu tempo, já é tarde. Vamos então tomar conta destes desafios e vamos agradecer aos que vão entrar connosco, aos que já estão, espero que continuem, aos que vierem, que nos ajudem, que nós possamos crescer juntos e não esquecer o nosso lema, que é caminhemos. Caminhamos, sempre. Caminhemos. Obrigada, boa noite. Diz. Obrigado. Não, era só divulgas então depois as regras todas a segunda-feira, correto? Sim, segunda-feira divulgamos tudo. Hoje vamos passar este filme no grupinho, só para eles irem pensando e depois amanhã sai tudo, está bem? É o desafio. Ok, Ok, obrigada, boa noite. Boa noite a todos, obrigado.